pá! Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. E para fechar o mês de janeiro no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II, eis uma conversa com o Hugo van der Ding, autor de muitas coisas variadas, desenhos, ilustrações, cartoons, programas de rádio, traduções, peças de teatro, etc. Por o que nos interessa aqui também é ator. Olá, Hugo, obrigada. Olá, Mariana. Por vires, ao podcast do Dona Maria II. Estás bem? Está tudo bem contigo? Está tudo ótimo. O que perguntas por causa deste olho, desta pala no olho? Está tudo incrível. E estou muito contente de estar a conversar contigo neste podcast incrível. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida? Sim. São os outros. Que giro. Sim, o sentido da vida são os outros. São os momentos em que conseguimos ter um vislumbre do que é viver na cabeça das outras pessoas. Tive uma epifania destas um dia, já há uns anos, não foi sequer há muitos, que estava a ir comprar uns bilhetes de um ferry, atravessar um rio. Pois, que as pessoas fazem com um ferry. Uhum. E então fui comprar os bilhetes, era uma senhora que estava no guichê onde se compra os bilhetes, e fiz aquilo que a maior parte de nós não faz no dia-a-dia, que é levantar os olhos e olharmos nos olhos durante 2 ou 3, um bocadinho mais do que é normal nós olharmos nos olhos uns dos outros. E sorri, ela sorriu e foi-me embora. E fiquei a pensar, que engraçada esta mulher ter feito parte destes 3 segundos da minha vida, e de repente tive assim uma epifania de que eu é que faço sou 3 segundos na vida dela. Uhum. Ou seja, esta ideia de que as vidas se interceptam, mas que dentro de nós é que está uma vida inteira, mas dentro daqueles olhares, sabes? Sim. É que está a vida também dela toda. Portanto, o sentido é os momentos da interseção. Vamos levando bocados de outros vão levando bocados nossos. Porque assim, sal. Nem sempre a quantidade de outros que levamos corresponde à quantidade de nós com que os outros ficam. Não é? Claro, obviamente, sim. Há gente que tu conheceste e que nunca mais te vais esquecer daquela pessoa. E a pessoa não faz ideia. Mas podes ter cruzado só com ela na rua, não é? Há pessoas com quem tu te cruzaste em Istambul, drogada, Mariana. Sim, lembro-me bem. Nunca mais vais esquecer daquela pessoa que te apanhou do chão e disse: está aqui um dos seus dentes, menina. Ainda guardo numa caixinha. Exatamente. Isso é fantástico, não é? Eu acho. Acho que é esse o sentido da vida. Se calhar podemos acabar aqui, já temos o sentido da vida. Este é o sentido Obrigada, da vida. Hugo, foi um prazer. Sempre às ordens. Bom, só nesta temporada do Teatro Nacional Dona Maria II, que acontece, e aliás já começou em registro Odisseia Nacional, tu vais ter a mão, e o corpo também, já agora, em 2 espetáculos do teatro. O primeiro deles estreia-se já daqui a quase nada, em março. Tu e o Martim Sousa Tavares reescreveram o Misantropo de Molière. A Mónica Garnella encena o Misantropo por Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares a partir de Molière. Este é o título completo da peça. Sim. Portanto, a isso tens que acrescentar por Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares. Sim. Porque senão não estás a dizer o nome dos autores. Claro, sim. E não fica claro. Como é que vocês escaqueiraram o texto original? Olha, foi muito interessante. Nós, como cada um de nós tem várias solicitações, refugiámos-nos do mundo. Então, fomos cada um lemos a peça, não é? O original. Depois cada um ficou a pensar em molho durante uma semana e encontramos e fugimos do mundo durante 3 dias, intensivamente num palácio a cair aos bocados. Onde? Em Tomar. Juro, havia lá uma família que tem um palácio lindo, mas que por dificuldades financeiras que esta geração se encontra a ter, fez um Airbnb tal e qual, que é uma coisa inenarrável. Mas eu acho que também paga-se para 3 euros por dia. Eles têm uma ala mais ou menos composta onde vivem, e depois têm esta ala tipo, onde cada cadeira partida põe-se lá naqueles quartos para as pessoas. Bom, é inarrável. E ficámos lá fechados 3 dias e intensivamente escrevemos esta peça a 4 mãos. Foi um processo muito, muito divertido. Nós já levávamos a ideia do que queríamos fazer com o Misantropo. Foi muito, muito divertido. Foi muito divertido porque escrever para teatro, ou escrever para alguém dizer o que estás a escrever, é um exercício muito oral também. Nós ensinámos esta peça à medida que íamos escrevendo, para ter a certeza que aquilo oralmente ficava uma coisa como deve ser. E viemos de lá embora de Tomar
cheios de vontade que a peça estreasse nessa tarde, sabes? Pusemos o fim e dissemos, ai, que pena que isto não estreia já hoje. Ficámos mesmo muito contentes. É uma chatice, não? Ainda tem que passar a encenadora, depois a atores. Claro. E depois o encenador acrescenta a sua parte, depois os atores também acrescentam a sua parte. E essa parte odiamos do processo. Pois eu tinha curiosidade em perceber como é que foi o vosso método de escrita em conjunto. Imagino uma coisa assim à la Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. São os nossos role models, não é? Claro. Diz-me que foi assim. Foi. Já tinha escrito já tinha trabalhado em parceria de uma maneira diferente. De cada um escreve uma parte e depois a coisa é cozida. Com o Martim é uma coisa, escrevemos mesmo juntos, como a Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Eu acho que não é em conjunto, por acaso. Achas que não? Eu acho que elas Eu acho que cada uma escreve um livro. Eu acho que cada uma, à vez. Acho que sim. Ok, uma fica com as férias grandes, outra... É com as festas da Páscoa, outras no supermercado. Vai-se mais a Isabel Alçada, que tem mais idade ainda para ir ao supermercado. A Ana Maria Magalhães já não vai ao supermercado, naturalmente. Mas também tem 470 anos. Eu gosto muito delas, por acaso. São Anne e Blyton das barracas, para as duas. E então, sentámos-nos a uma mesa lá no quarto deste palácio, que aliás o dono do palácio, o Macedo, ficou uma personagem, nome verdadeiro dele, Dinis Macedo, e que é uma personagem desta versão do Misantropo. Vamos-lhe mandar uns bilhetes para tomar, para vir à estreia, e bilhetes de comboio, porque eu suponho que nem para isso disponham de fundos. E foi mesmo assim, foi. Agora põe isto. Cada um à vez ficava a escrever no computador, mas escrevemos verdadeiramente em conjunto. Sim. E agora diz isto, agora põe aquilo, agora diz isto, agora põe aquilo. O que vocês fizeram foi uma espécie de peça dentro da peça, ou uma realidade ficcional que espelha o que se passa na peça? O que é que podes dizer? Sim, mais posso contar. Nós a peça passa-se mais ou menos na mesma altura em que se passa a peça do Molière, tem ali uns 50 anos de diferença, e passa-se em Portugal, na corte do Dom João V. Há essa discrepância dos anos porque queríamos que se passasse mais ou menos no mesmo período histórico, que em Portugal são 50 anos depois, que é o reinado de Luís XIV, que o Dom João V é o nosso Luís XIV, não é? Cada um tem o Luís XIV que merece. E há uma trupe de atores que está a tentar levar à cena pela primeira vez em Portugal a peça O Misantropo do Molière, mas depois estão lá cada um deles por outras razões completamente diferentes. Nós neste momento estamos a conversar aqui paredes meias com os ensaios, onde já decorrem os ensaios do Misantropo. Já viste alguma coisa? Como é que é isso agora de confrontar as palavras que escreveste e que vocês escreveram na boca dos atores? É outra coisa, não é? Incrível, é incrível ver as coisas ganharem vida. Eu desde miúdo que escrevo assim coisas e obrigo os meus amigos a dizer agora diz não sei o quê, porque é o que eu chamo ouvir fora do corpo. Quando eu tenho assim uma ideia de uma graça ou de uma piada ou de uma coisa qualquer, peço aos meus amigos, diz miúdo, agora diz não sei o quê. Eles dizem, para, não sou a tua caixa de ressonância. És. Que é ouvir fora do corpo, ver como é que isto fica, a ideia que tiveste fora do corpo. E aconteceu uma coisa engraçada, e eu que já fiz teatro pontualmente, as leituras de primeira leitura, os atores não conhecem o texto antes, recebem uma cópia e leem. E correu incrivelmente bem. Que eu acho que é único, não é? Porque ninguém leu aquele texto. Toda a gente estava exatamente no tom que nós tínhamos imaginado escrever. Exato, porque quer queiras, quer não, há uma música na tua cabeça claro, que é daquela maneira que está, não é? Sim. Agora, assistindo aos ensaios, isto está a ganhar uma vida própria, claro, através da imagem que a Mónica Garnel tem da peça e depois que cada um dos atores tem da sua própria personagem. E está a ser incrível essas experiências, esse moldar de um texto que deixou de ser do Martim e meu e é da humanidade, no fundo, é um património material. Foi a sua vida, não é? É património material. E material não, porque vai sair a correspondente edição em livro, em março também, pelas edições do Teatro Nacional. O Misantropo, o espetáculo, começa a sua caminhada a 3 de março, no Olga Cadaval, em Sintra. Depois vai por aí fora, em Bragança, Santa Maria da Feira, Figueira da Foz e por aí adiante. Depois é descer. Por aí adiante, varrendo o país de norte para sul, não é? Até a dezembro. A outra coisa que vais fazer aqui no Dona Maria II, não no Dona Maria II Edifício, porque esse vai estar em obras, mas também em digressão pelo país, e aí vais sim andar tu com o espetáculo, porque fazes parte do elenco, é a farsa de Inês Pereira, uma nova encenação do Pedro Penin.
Talvez também a partir de Gil Vicente, não sei, mas imagino que o Gil Vicente não vai ficar inteiro. Quem é que vais ser na farsa de Inês Pereira? Olha, ainda não sei nada, ainda está tudo num momento muito embrionário, mas estou com um grande shitex. Eu adoro a farsa de Inês Pereira. Quem não adora a farsa de Inês Pereira? Acho que só mesmo a própria é que odeia, mas estou muito ansioso de saber um bocadinho mais. Não sei mesmo nada, ainda não sei nada. Sei que vou poder finalmente contracenar com a Rita Blanco, porque nós acabámos de fazer, vai ser o elenco, penso que todo ou quase todo, do Pais e Filhos, com mais umas adições, e no Pais e Filhos não contracenava com a Rita, entrámos os dois na mesma peça, nunca contracenámos. Tivemos um ameaço de uma cena que curiosamente ensaiámos aqui neste sítio onde estamos a gravar este podcast também, onde fui expulso do ensaio pelo Pedro Penin, senador, porque eu rimo muito. E então foi um descalabro, a Rita riu-se muito, a Rita e eu rimos muito. Tentámos 3 vezes essa cena e acabou por ser retirada da peça. Então nunca contracenei com a Rita Blanco, que é uma coisa que me deixa muito triste nesta peça. Vai acontecer. Era uma exigência pré-contratual tua. Sim. Os nossos advogados, o advogado da Rita e a minha advogada trataram de já conhecias a Rita Blanco antes do Pais e Filhos? Muito vagamente só. Foi uma coisa incrível, não é? Foi uma boa amizade que nasceu. Foi, sim. Uma amizade grande, não é? Porque ela é uma pessoa incrível. E depois é tão incrível ver pessoas muito talentosas fazerem as suas coisas, não é? Porque parece tudo effortless, não é? E ver a Rita ensaiar e ver a Rita mesmo com as hesitações, ou quando, até mesmo no início, quando ainda não se sabe bem o texto, e tudo aquilo é perfect. E aprende-se muito só a ver pessoas serem boas, eu acho. És feliz a fazer trabalho de ator, ou esse é o preço a pagar para trabalhar com certas pessoas? Sou feliz, sim, sou feliz. Nós brincávamos muito no Pais e Filhos. O Diogo Bento disse uma vez, estava a falar a sério, porque há alturas onde tu sais um bocadinho triste dos ensaios, e ele disse uma coisa interessante, que é os ensaios são espaços de frustração. E nós rimos muito da frase absurda, mas de facto é verdade, aquilo é um processo, até chegares àquilo que as pessoas veem, é um processo horrível. Dizes triste porque por isso? Por não estar bem? Claro, imagina o que é, mesmo que não te seja dito, mesmo que o ensinador não diga, ou que os teus colegas não digam, tu achas que aquilo que fizeste não está bem. É terrível, vais para casa destruído, não é? Para mim, é um espaço mais seguro do que muitas das outras coisas que eu faço, que são de improviso, por exemplo, não é? Quando eu faço esses espetáculos do Vamos Todos Morrer ao Vivo, por exemplo, em que é improviso. Há uma segurança de tu entrares e dizer coisas que sabes o que é que vais dizer, sabes o que é que vais fazer, podes fazer melhor ou pior, mas sabes o que é que vai acontecer. O teatro estás um bocadinho mais em controle do que em coisas que sejam ad lib. Mas, por exemplo, nos espetáculos ao vivo, não há nada do trabalho de ator ali, é outra coisa totalmente diferente o que fazes em palco. É um palco na mesma. Sim, há um trabalho. No Pais e Filhos menos, numa outra peça que já tinha feito com o Pedro, O Nome da Rosa, é um bocadinho a mesma coisa que nos espetáculos. O que faço, aliás, é o que faço na rádio também, que é, estou a fazer um trabalho de ator, estou a fazer de mim próprio. Que eu acho que é um bocadinho o que faz as pessoas quando estão a falar em público, não é? Estão a fingir que são elas próprias. Percebes o que eu digo? Acho que é muito isso. Quando faço os espetáculos ao vivo, agora vou fingir que sou eu próprio a fazer isto. Porque senão foges dali. Voltando ali à farsa de Inês Pereira, o Gil Vicente tem graça para ti? Faz-te rir? Tem imensa graça. Era um homem, devia ser uma pessoa incrível de conhecer. Será que conseguiríamos falar com ele? Eu já tive essa dúvida. Tenho muita curiosidade. Quão longe consegues recuar para ter uma conversa à mesa com alguém que não se levantasse a correr a fugir? E o Gil Vicente já entra nessa fase. Tudo o que seja pós-renascimento, já a visão do mundo já é um bocadinho igual. Claro, a parte tecnológica ia ser-lhe uma estranha. Sim, quase em termos de português, tenho curiosidade por saber se sim. era uma outra coisa. Eu acho que ia perceber, sim. Ia perceber. Ia mesmo ter a dificuldade que nós temos para perceber alguém dos Açores ou da Madeira, não mais do que isso. Estou a brincar.
Pois tu disseste. Exatamente, não te podes comprometer com nada. Mas sim, às vezes penso um bocadinho isso. Depois na Idade Média não consegues jantar com ninguém. Toda a gente, se dizes olá, boa tarde, eles iam fugir, achar que estavas possuído por demónio. Eu não gosto muito da Idade Média. E depois na Roma e Grécia clássica já conseguias voltar outra vez a ir à bica com as pessoas. Com o Gil Vicente, de certeza, eu acho. E tem imensa graça. Mesmo quando tiras a parte dos palavrões do parvo, não é? Que as pessoas faziam no liceu. Sim, o mija na agulha. O mija na agulha, exatamente. É muito fixe. Devia ser incrível, devia ser divertidíssimo ver aquilo na altura. Claro que aquelas figuras já nos dizem pouco. Não é uma crítica social a figuras que existam, não é? O onzeneiro. Mas o onzeneiro é o Ricardo Salgado, em boa verdade, não é? Ora, tu fizeste formação de ator, não é? Ou não? Olha, fiz... Quando e onde? Sim, é muito miúdo. Havia uns cursos de ator. Era muito miúdo. Não, tinha para aí 8 anos ou 9. E tive 2 professoras, uma assim em clássicos e outra assim mais em alternativos, que era a Glicínia Quartim, que já morreu, e a Lourdes Norberto, que não morreu. Felizmente, porque senão quem é que ia fazer de velhas chique nas novelas? Há pouquíssimas. Depois de termos perdido Tareca, ficou um segmento. É verdade, não há assim muitas. Olha, Tareca, mãe de Ana Maria Magalhães, curiosamente. Sério? Claro. Ana Maria Magalhães vem de uma longa linhagem também de dramaturgos, era irmã de Tosé Martinho e filha de Tareca. Parece que estou a dar uma grande novidade. Sim. Mas é tal e qual como te estou a dizer. Não estás muito convencido. Não. Mas olha que é verdade. Um grande beijinho para a Tareca. E a Luz Norberto era incrível. Sim. E ela até disse... aconselharam-me na altura a ir fazer o conservatório. Eu era muito miúdo, não é? E depois desisti dessas coisas e fui fazer outras coisas. Mas quiseste ser ator? Sim, acho que quis ali uma altura. E depois voltei a fazer... Tinha na escola, fiz teatro sempre. E a coisa corria francamente bem, devo dizer. Mas depois há uma altura, quando a gente tem que decidir o que é que quer fazer, disse, não, quero ir fazer o curso de Direito. E às vezes pensava, tenho pena não ter... Queria ser ator, afinal. E depois acontece o meu caminho, como aconteceu já em tantas outras coisas, cruzar-se com a oportunidade de experimentar isso. Através do Pedro Penin, que me convidou para fazer a primeira peça. Que foi qual? Não foi Pais e Filhos? Não, foi O Nome da Rosa, okay. Que é uma coisa que fizemos no Rivoli e depois também aqui no Teatro Nacional, no Dona Maria II. E foi awesome, foi muito fixe. E eu pensei, olha que bom, poder experimentar aquilo que tinha sido uma ideia. E depois a coisa foi crescendo a partir daí. Já fizemos um espetáculo também com a Companhia Maior, e aí não era suposto fazer de ator, mas há uma atriz que não se sente bem e desiste a 2 dias da estreia. E eu, como tinha naturalmente ido a todos os ensaios, estava a escrever a peça com o Pedro. Pedro disse, olha, vais ter que fazer tu, outra hipótese. E foi incrível. E depois o Pais e Filhos e agora a Farsa Pereira. Qualquer dia, eu já perguntei ao Pedro, logo desde o Nome da Rosa, quantas peças é que preciso de fazer para poder dizer que sou ator. E o Pedro respondeu, uma. E portanto agora já posso dizer também que sou ator. Tu dirias que eu sou ator? Não. Sim, a partir do momento em que apareces no elenco de... O meu critério peça, é esse, sim. Estás na ficha técnica de uma peça, o meu critério burocrático é esse. Isso é ótimo, é ótimo. A faculdade, Direito, uhum. Foi o que esperavas? Ou não? Porque quiseste ir, não é? Não foi aquela coisa de ir para lá empurrado por uma razão ou por não, outra. era uma ideia também desde miúdo que me ocupava os dias. Na altura tinha muita ideia, presa à ideia de viajar o mundo, correr o mundo, que era uma ideia que eu tinha também desde miúdo. E na altura era costume, não havia essa... Eu tenho alguns anos já, né? E o curso de Direito era o curso que se tirava para seguir a carreira diplomática, que era a minha ideia, né? Depois vou trabalhar como diplomata, ali, aqui, não sei o quê, corro o mundo todo. Agora, o curso de Direito era um bocadinho secante. Não era completamente secante, eu acho interessante mesmo. Tenho essa capacidade, coitadinho, de achar interessante tudo aquilo que estiver a fazer na altura, mesmo que seja uma pessoa. Olha que interessante que está a ser. Depois passa tempo e vês que não. Passa e afinal esta pessoa não é nada interessante. E isto parece Nogá. Eu tenho que dizer uma coisa: as paredes onde estamos a gravar parece Nogá e eu estou com fome. Não é Nogá, é baklava, sabes? Há uma baklava assim em ninho. Isto faz-me lembrar que estou a ficar com fome. Experimenta. Já no final podemos comer a parede do estúdio. E depois disse assim: não é nada isto que eu quero fazer. Mas fui fazer aquilo que queria, que era viajar. Então fui passar anos fora. Disse assim, vou passar 1 ano em cada país do mundo e quando for velhinho venho para Portugal viver. Claro, na altura, se calhar não fiz as contas, há 200 países no mundo. O que eu precisaria de
viver 200 anos para voltar. E vivi em dois. Vivi em Londres, que é um país, vivi no Reino Unido e depois na Holanda. E acabei por ficar por ali, a viver uma data de anos e depois voltei logo para Portugal. Uma data de anos foram 5. 5? Ok. Foste ficando ou tinhas... Fui ficando, sim. Percebi, é engraçado, gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer outros sítios, mas preciso de ter um sítio que eu saiba que é o sítio onde faz sentido voltar. Por exemplo, o humor que fazes é português? Conseguirias ter graça para uma massa noutro país? Ou achas que é uma coisa especificamente nossa? Conseguia, porque eu sou engraçado, vivi 5 anos fora, eu sou engraçado na Holanda, percebes o que eu estou a dizer? Testaste também já... Os meus amigos holandeses acham-me engraçado. Os meus pelo amigos menos em 2 ingleses países acham-me engraçado. Os meus amigos espanhóis é acham-me engraçado. Os meus amigos franceses acham-me engraçado. Agora, muito do humor que eu faço, tal como o que eu faço com eles, tenho um fascínio enorme por desmontar as palavras, desmontar os segundos sentidos. Portanto, tenho que adequar isso à língua, não é? Eu acho muita graça fazer trocadilhos com a língua. Estás a ver? Isso é gravíssimo. Trocadilhos com a língua. Mas acho que há coisas que são um bocadinho universais. Pois, a tua obsessão, não sei se lhe chama assim, no humor, ou pelo menos uma delas, é isso, a linguagem, os clichês, os lugares comuns, as frases feitas. Se calhar isso em primeiro lugar e depois em segundo lugar imaginar que as expressões são literais. Acho que isso é um mecanismo Isso adoro, sim. Que funciona. Mas é só mudar da língua, não é? Os outros países também têm expressões idiomáticas. Queria perguntar quando é que Hugo, quando é que descobriu que tinha esse talento para olhar para a linguagem de forma literal ou de forma quando é que eu descobri diferente? Que só quando passei a ser adulto é que descobri que as pessoas não estão sempre a ver isso, não é? Isto trouxe-me problemas gravíssimos no meu relacionamento com a autoridade. Os professores odiavam essas coisas, achavam graça 2 vezes, não conseguia ver o mundo a sério. Isso lembra-me disso. Ser miúdo... Ou seja, simplesmente é uma característica infantil de que nunca te deixou e que na maior parte das pessoas depois vai embora. Mas eu achava sempre graça e eu lembro-me, até às vezes era muito, não, às vezes era sempre muito cansativo, não é? Estar nas aulas, tentar prestar atenção e não conseguir, porque tudo aquilo era, sabe, canto não sei o quê, canto primeiro, canto primeiro. E aquilo não passava dali. Vamos estudar os Lusíadas. Eu não passei de canto primeiro, já me estou a rir, não é? E é cansativo, é cansativo. Mesmo hoje acontece-me, só que tu consegues controlar-te quando isso não é socialmente aceito. Imagina alguém estar a contar-te uma coisa tristíssima ou a tentar acabar uma relação contigo e tu estás-te a rir para dentro de acabar uma relação. Porque ficas parado nessa parte e a pessoa continua a falar e tu ficaste a processar. Já não consigo ouvir mais nada. Sim. É ver o mundo ao contrário, eu acho. Mas eu tenho que dizer, o humor para mim é um veículo de outra coisa qualquer. Não é uma finalidade em si mesmo. Acho muito da graça quem faz o humor como o seu métier, sim, a sua finalidade. Para mim é primeiro uma forma de me expressar, ou seja, não há ali, é o que eu sou, não é? Na vida. E depois é muito interessante usar, e não descobri logo isso. Eu era engraçadinho quando era miúdo, mas aquilo que eu fazia, escrever, que é o que eu escrevo desde sempre, que me lembro, não era nada engraçado. Era mesmo uma coisa triste, séria, pesada, grave, que eu tinha para dizer, é uma coisa séria. O que fui aprendendo com a vida é que o humor pode ser um veículo. Sim. Como pode ser um veículo para eu partilhar coisas que me fascinam de história, por exemplo, que me fascinam, vidas que me fascinam, mensagens que me fascinam, partilhar sítios, partilhar ideias, livros, fazê-lo através do humor, descobri que pode ser uma maneira muito mais fácil de chegar. Mas não é o humor que eu estou a fazer, sabes? E tenho alguma dificuldade em que as pessoas percebam isso. Todas, sim. Eu não te chamei humorista, acho eu, claro. Em nenhum momento, mas... se calhar isto é uma mania da minha cabeça, mas isso perturba-me de uma maneira que se calhar também não é normal perturbar-me. Porque faz-me parecer que não estou a ser entendido. Tu começas com os cartoons e as tiras, um bocadinho por acaso, não é? O que é que teve graça agora? Nada, mas tá bom. Sim. Um bocado por acaso, não é? Totalmente por acaso. Por acaso. Sim. Uma página de Facebook que depois ganha dimensão. O que eu queria perceber era se de certa maneira também foi uma surpresa para ti perceber que aquele humor muito específico
afinal era partilhado por muita gente. Foi incrível, sim. Foi incrível. Isso é a coisa mais fixe. Ou seja, eu não encaro os cartoons, é uma graça, uma brincadeira das redes sociais que cresceu do controlo, mas continua a ser a minha brincadeira. E a minha brincadeira com uma comunidade, se quiseres, que se foi formando ali à volta dos cartoons, que é quase... Eu sou autor e espectador ao mesmo tempo. E perceber que há essa quantidade grande de pessoas que partilha desse humor é incrível. Mas também é incrível isso ter acontecido a algumas pessoas que me dizem: eu achava que estava sozinha nesta coisa. Eu ria-me para dentro porque achava que os meus colegas do escritório acham que eu sou maluca porque me rio destas coisas. Então, ter criado essa comunidade mesmo, eu acho que comunidade é uma boa palavra, de gente que se ri daquele disparate todo, tem sido uma cena muito fixe. E acho que há um fenómeno. As redes sociais estão cheias de lixo e ódio e gente zangada. E estas minhas páginas não estão, curiosamente. Não estão mesmo. E há um espaço de... Isto é quase tão techy dizer estas coisas, mas aquilo... Ninguém vai ali dizer mal de ninguém. Sim. É incrível. Isso é o mérito de toda a gente que se junta ali. Mas fico mesmo fascinado e fico mesmo contente. É um sítio de umas gracinhas, que eu vou lá fazer umas piadas com os cartoons, e que toda a gente vai lá rir um bocado e dizer: fixe, ri-me hoje. Venho aqui todos os dias de manhã rir. Que bom, em vez de ir ali todos os dias de manhã dizer que a Amália é porca, o Eusébio não joga nada. As minhas referências. A Amália é porca, o Eusébio não joga nada. A Tareca é má atriz. Mas depois também acho que há, como é tudo tão extremado, há pessoas que vão para as redes sociais e eram vagamente racistas, vagamente homofóbicas, vagamente sexistas, e saem de lá totalmente racistas, totalmente homofóbicos, totalmente sexistas. Ou seja, se tu vais dizer uma coisa levemente racista e alguém te diz: és um porco racista, ou seja, aquilo vai, sei lá, eu acho que não percebo muito bem para onde é que estamos a ir, mas sobrevivemos a tudo. Sobrevivemos a tudo. Agora, o caminho até chegar lá é que pode ser uma chatice. Então deixa-me falar de outra das coisas ou deixa que tu fales das coisas que fizeste para teatro recentemente. Foi a tradução de uma peça de que dificilmente não ouviram falar por causa de um episódio que nos pôs a discutir, olha, lá está, de forma muito extremada em alguns casos, várias coisas, entre elas a questão da representatividade no teatro, nomeadamente a representatividade das pessoas trans, motivada pela interrupção do espetáculo por uma ativista trans. Mas antes de irmos aí, tu traduziste esta peça, o Tudo sobre a Minha Mãe, uma peça escrita a partir do filme do Pedro Almodóvar, que o Daniel Gurjão encenou. Já tinhas traduzido para teatro ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez, sim. Já não faço traduções há muito tempo. Foi uma coisa que fiz durante muitos anos. Foi o convite que o Daniel me fez, já há mais de um ano, sim. E eu disse: está bem. Eu sei que ia-me custar, porque é um processo. Gosto que quando acabo, o processo de tradução no meio pode ser uma coisa chata. Teatro não achei, claro. Fiz muita tradução também falando em voz alta, lendo aquilo em voz alta, porque tinha a preocupação que aquilo resultasse cenicamente, sem ser coisas de ruído, e os atores falaram-me disso, notaram esse trabalho. Depois é um filme que dizia muito, e, portanto fiquei contente de ter traduzido a peça. Tem algumas partes que até está melhor do que os... O Almodóvar tinha alguma coisa a aprender. Não, o Almodóvar está ótimo, só que isto é o Almodóvar contado por um tipo australiano. Sim. Pois, exato, é que esta passagem engraçada, que é trazeres a peça de uma língua muito mais distante da língua original. Claro. Foi no fundo isso que eu fiz, ou seja, foi tirar o australiano do caminho e traduzir diretamente o Almodóvar. E depois houve esta polémica com a peça. Tu estavas nessa noite no teatro? Não estava, não tinha vindo à estreia, se não foi na estreia, foi na terceira apresentação. Pai. É importante que essas coisas aconteçam, e é importante que o teatro, é importante e até é bom que o teatro seja o sítio onde estas discussões acontecem. Agora, estamos numa sociedade e num tempo que ainda não está completamente preparada para ter estas discussões, só que são inevitáveis, e o tempo é agora, e quem decide, por mais que nos custe, por mais que custe a algumas pessoas, a atores, a artistas, ao público, aos diretores de teatro, quem decide onde e quando fazer o seu ativismo são as pessoas que estão do lado da receiving end da violência, são as pessoas de facto que
que têm urgência em salvar as suas vidas, e portanto não nos cabe nem a pessoas, nem quem traduziu a peça, nem quem interpreta a peça, nem quem é diretor de um teatro, nem quem sequer tem o privilégio de poder pagar um bilhete e ir ao teatro. Se disse aquele é o sítio ou não, não é. Quem é vítima de violência e de exclusão é que decide quando e onde faz o seu ativismo. Achas que a discussão toda que houve nos deixou num sítio melhor? Não. Não? Não. Estou aqui a tomar nota pelas redes sociais, não é? Acho que houve uma reação negativa da maior parte das pessoas em relação, por exemplo, à substituição do ator que o teatro e o Daniel decidiram. Não vejo que tenha sido bom. Mas também isto abre o caminho para a discussão, não é? Eu lembro-me ou seja, há estes referendos que se fazem e perdem, não é? Mas é o caminho, sei lá, eu lembro-me... Sim, é uma primeira discussão, talvez. Claro. Acho que daqui a um ano, ou 2 ou 3, vamos olhar para este episódio, mesmo as pessoas que estão reticentes com este episódio, vamos olhar para este episódio como uma coisa positiva. Sei lá, isto é um bocadinho... Eu admiro muito a Rosa Parks, né? Aquele seu famoso não, quando mandaram levantar-se de parte atrás do autocarro. No fundo, estes gestos são simbólicos, não é? Ela fez-lo no autocarro. Será que vamos dizer o autocarro não era o sítio certo para se ter manifestado, porque havia uma pessoa branca que se queria sentar naquele sítio? Aquele era o momento certo. E ainda por cima é muito interessante que a Rosa Parks disse várias vezes: eu só estava cansada de ter que trabalhar 12 horas por dia. Não foi sequer um manifesto antirracista. Estava cansada ou não me vou levantar. Desculpe, não. Que é incrível a história. E mostra ainda mais a urgência. Era aqui, é agora que eu estou demasiado cansada para sequer me levantar. Isto, para quem não sabe, isto é uma mulher tornada ativista. Aliás, não é tornada ativista, ela já era ativista e foi depois disse também que os negros sentavam-se na parte de trás dos autocarros, exceto se os autocarros fossem vazios, e aí podiam sentar nos bancos do meio, exceto se entrasse alguém branco que quisesse lá sentar. Bem, tudo sinistro. E ela, de facto, um dia foi mandada a sair do seu lugar e responde não. E eu acho que não há ninguém no mundo que diga fez mal. Não é? Hoje em dia é universalmente aceito que a Rosa Parks é uma heroína de ter dito não naquele sítio. E a ativista trans que invadiu o palco também vai acontecer a mesma coisa. Keila Brasil é o nome da ativista. Foste tradutor, não é? Durante um período grande da tua vida. Sim, quando voltei da Holanda tinha que trabalhar, não é? Descobri isso rapidamente. Aliás, os meus pais fizeram questão de me lembrar isso. E então, como não sei fazer nada, mas tenho bom ar e falo bastantes línguas estrangeiras. Tenho uma amiga que trabalhava numa editora e me convidou para fazer traduções. E traduzir coisas que eu gosto mesmo muito. Eu gostava de falar de uma, aposto que é uma dessas, não é? O Persépolis, traduziste o Persépolis da Marjane Satrapi, uma novela gráfica que depois deu um filme também realizado por ela. Um livro incrível. É um livro incrível. Sim, é a visão de uma criança, ou seja, conhecemos a história, um pedaço da história de um país, do Irão, através da visão de uma criança. Como é que acontece essa tradução? Chegou-te ou foi uma proposta tua? Também foi um convite, não é? da tradução, da tradutora, da editora para onde eu trabalhava na altura, que saiu agora uma reedição e era a minha sugestão. Então, olha, já fica. Fica aqui a sugestão desse livro, porque foi reeditado agora, muito a propósito. O Persépolis é as memórias de uma escritora, Marjane Satrapi, que é adolescente nos anos 70, quando há a Revolução de 79, quando há a Revolução no Irão, o Shah é deposto, há uma revolução, vive-se ali uns momentos de uau, finalmente deixou de ser uma ditadura. O Shah vivia-se numa altura, era uma ditadura, muito ocidentalizada, mas uma ditadura. E há ali um momento de euforia, os pais dela são assim meios revolucionários, mas rapidamente as pessoas perdem a esperança e instala-se, como se sabe, uma ditadura sinistra, uma coisa horrorosa no Irão, que é o que se vive até hoje. E a Marjane faz o caminho de fugir de lá, conta primeiro a sua vida, crescer nesta... Tudo aquilo que nós sabemos, ou seja, Mahsa Amini, uma rapariga de 22 anos que foi morta há pouco tempo, por ter milímetros de cabelo à mostra, e as outras
pessoas que têm sido executadas desde a morte dela. A Marjane Satrapi viveu isto nos anos 70, no início dos anos 80, consegue fugir do Irã, vive em França e escreve este livro, que é é um vislumbre do que é viver no Irão. E agora tenho tido a sorte, estou a preparar um programa que estreia em dia 5 de fevereiro, aos domingos, que se chama Vamos para a Tua Terra, que é pegando precisamente nesse insulto. Né? Sim, e então, no fundo, é um guia de viagens ao contrário. Cada semana tenho um país, ou uma região de um país, e vamos fazer um guia para esse país através dos olhos de um imigrante português. Portanto, vais ter um convidado? Um convidado, sim. Um ou dois. Sim. E já gravei até agora o Líbano, a Colômbia, o Japão, a Índia, o norte da Índia. Há países que têm que ser partidos assim, não é? E o Irão, precisamente, tive um iraniano e uma iraniana que vivem em Portugal e tem sido uma experiência incrível, e é isso, acho que vai ser awesome também partilhar isso com as pessoas e ouvir o que é verdadeiramente ter crescido. É muito emotivo, foi um programa muito emotivo, do que é mesmo crescer, deixar de ser uma coisa que a gente vê na televisão. E portanto, a Marjane Satrapi ter escrito esse livro nos anos 80 e esse livro continuar atual em 2023 é triste, to say the least, não é? Mas olha, é importante continuarmos a ler o Persépolis. Chegaste a conhecê-la alguma vez, a Marjane Satrapi? Não, quando tu traduzes as coisas, são sempre uns porcos. Vezes que adoro uma escritora paquistanesa chamada Kamila Shamsi. Adorava, li os livros todos dela, fã. E um dia cai-me uma tradução dela na mesa e eu disse, que bom, vou poder conhecê-la. E mandei-lhe uma mensagem, respondeste-me, Mariana, até hoje, porca. Se ela me estiver a ouvir, Kamila Shamsi, vai-te lavar, porca. Vingaste na tradução ou não? Não, ela é ótima, incrível. Sei lá, mandei-lhe uma mensagem no Instagram, também não me esforcei muito. Mas olha, traduzi uma biografia da Duquesa d'Alba, o meu único trabalho em espanhol, e fui eu que pedi, já deixem-me fazer isto. Porquê? Porque acho é uma figura incrível. E ela mandou-me um cartão a agradecer, a própria Duquesa d'Alba, que ainda era viva, já morreu, mandou-me um cartão a agradecer muito. Estás a ver? Vale a pena. E a Kamila, quem é a Kamila Shamsi? Acha que é? Ao pé da Duquesa d'Alba. Traduziste livros maus também, para além do Persépolis. Péssimos. No início, então, traduzia muito lixo e tentava pôr sempre um bocadinho... dar-lhe sempre uma voz. Sim, tentava-lhe dar sempre uma graça. Assim. Tinha muita dificuldade, às vezes dá imensa vontade. O Persépolis não é o caso, nem a biografia da Duquesa d'Alba, mas há vontade de dizer assim: isto está péssimo, deixa-me aqui mudar aqui umas coisas. Mas pronto, tinha que sair dessa tentação. Mas traduzi coisas interessantes. O Augustin Burroughs, que foi um fenómeno grande na América. David Sedaris, um tipo cheio de graça também, traduzi os livros dele. Se fores na rua. Epá. Se for na rua. Se tu fores na rua e ouvir chamar Duarte Sousa Tavares, tu respondes ou achas que nem é contigo? Porque não, acho que não é comigo. Isso era o nome que eu usava nas como tradutor. Sim. Agora do Persépolis já está atualizada. Já vem com o teu nome. Com esta minha segunda vida, como Hugo van der Ding. Há uma coisa engraçada, curiosa, que é neste momento da tua vida que tens imensa exposição pública numa série de plataformas, a rádio, a internet, a televisão, volta e meia, o teatro. E, no entanto, quando a gente procura rapidamente uma biografia tua, ficamos a saber, ora que foste o arquiteto da prisão do Pablo Escobar, ora que cresceste numa comunidade hippie nos arredores de Montpellier, já para não falar nos vários locais de nascimento. É um jogo de espelhos muito ardiloso e eficaz se o objetivo for baralhar a nossa percepção ou deixar-nos muito bem sem saber qual é a imagem verdadeira. E eu queria perceber se isso te protege, porque é que fazes isto de andares meio escondido atrás de versões ficcionais, mais ou menos ficcionais, que vais inventando para ti próprio. Sim, sempre que me pedem uma biografia, de facto, eu sempre escrevo umas linhas diferentes de cada vez. Já vão para aí, sei lá, deve ter para aí bem 40 aí a circular. Algumas até bastante divertidas, rio-me bastante a escrevê-las. E já te aconteceu alguém levar a sério? Completamente, olha... Com a que vem na contracapa do livro, do último livro que publiquei, O Lixo na Minha Cabeça, que é a reunião das minhas tiras. Fui dar uma entrevista no Porto
não vou dizer para onde, e quando íamos, segundos antes de começar, a jornalista diz assim: eu também cresci em Paris. Pensei assim, mas eu não cresci em Paris. E depois é que me lembrei, já não lembrava, não é? Lembrei-me, a biografia que está na capa do livro diz assim essas coisas todas. E disse: não, isso é tudo mentira. E ela ficou em pânico, dizia: é tudo mentira. Tudo mentira, tudo mentira. Mas eu tinha baseado toda a minha entrevista infância em Paris. Sim, ainda tentei dizer assim, sim, a minha mãe, porque eu acho que no contracapa do livro diz um dos 3 holandeses que possa ser o seu pai, que é só depois é que eu percebi o ordinarice que isso é para a minha mãe. Mas depois dizes também que tens os olhos da tua mãe dentro de um frasco. Tal e qual. Sim, mas seria a pior parte dos holandeses. Exatamente, já levaram a sério. Olha, não sei porque é que faço isso. Se calhar um dia tenho que analisar. Acho pouco importante. Da mesma maneira, ou seja, os cartoons começaram a ser famosos com a criada mal criada. Já vai 10 anos. E eu escolho esse anonimato que não me tinha passado pela cabeça, porque eu não tinha passado pela cabeça que aquilo pudesse ser um fenómeno, não é? E assim que fazem a primeira entrevista para um jornal, que aconteceu para aí 2 meses depois da página ter aparecido, entrevistaram-me. E eu vou ao quiosque no dia a seguir, ou 2 dias a seguir, ver a entrevista e dizer: que engraçado sair no jornal, vinha na capa, não é? Eu lembro, fiquei horas a rir-me antes de conseguir comprar o jornal. Eu não estou a acreditar que está a acontecer, isto veio na capa há 10 anos atrás. E então pensei, não vou dizer, ou seja, não me era importante e continua a não me ser importante. E eu ia dizer que a obra, acho mais interessante analisar a obra do que a vida, mas depois penso, não é muito verdade, eu faço biografias, já vai com 1000 biografias, portanto a vida das pessoas interessa-nos e fascina-nos. Não me interessava naquele momento específico da minha vida, não é? E se calhar ainda não me interessa, porque dá-te uma plasticidade, até mesmo aos cartoons, não é? É pouco interessante, não queres muito, quando estás a ler a Mafalda, não te apetece estar sempre a ver o Quino e a saber, percebes? Estar sempre a ver a pessoa por trás, é engraçado a ver um lado... meio de fábula. Meio de fábula, sim. Eu acho que quando escreves, e agora muito em breve vou escrever o primeiro romance publicado, é interessante não saberes muito, haver uma coisa assim à volta, porque não te apetece estar sempre a ouvir a voz do escritor, né? O Saramago tem livros incríveis, quase todos os livros dele são awesome. Não me apetece estar sempre a ouvir o Saramago a contar-me aquilo, apetece ser aquelas pessoas a contarem-me aquilo. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Ou até mesmo com a Ana Maria Magalhães e a Alçada. Não quero ouvir o Chico. Quero ouvir o João, quero ouvir o Faial, não quero ouvir a Ana Maria Magalhães, percebe? Agora, se calhar, tenta agora reler Uma Aventura no Supermercado, sabendo que ela é filha da Tareca e irmã do José Martinho. Já muda ali alguma coisa. Mas isso é uma das minhas interrogações, é uma pergunta prática, porque é difícil fazer isso, esse lugar, escavar para ti próprio esse lugar de evasão permanente, porque o mundo está sempre a pedir que sejamos sérios, não é? E biográficos. A nossa biografia é precisa para isto e para aquilo, temos de dar o nosso nome civil para uma série de coisas. Mas eu também gosto de subverter essa lógica. E é ótimo tu conseguires impor que isso seja assim. Pois, mas até chegar a esse lugar... Claro, não é fácil. É isso. É passas não ali por um... É não desistires. Mas isso, ou seja, as tuas relações, sobretudo quando estás a crescer, as tuas relações com o mundo, às vezes são muito difíceis, não é? Quando nós começamos a ter, sobretudo quem não está muito preparado para essas partes, quando nós saímos de casa dos pais e temos que passar os recibos verdes e temos que contar a luz e toda a gente... ganhando menos ou ganhando mal, já toda a gente ficou sem luz em casa. Agora, quer dizer, já não tenho idade para isso, não é? Mas quando tens 20 e poucos anos, claro que te vão cortar a luz 100 vezes, mesmo que tu tenhas o dinheiro para pagar, porque esqueceste, por isto, por aquilo. E não há abébias nenhumas. Tu ligas para a luz, vais às finanças e eles dizem, não, isso é só com o impresso, não sei o quê. Há uma altura da vida onde quem diz não, isso é assim, és tu. Isso é incrível. É incrível. E podes dizer, se o teu livro vende não sei quantos, tu podes ir à tua editora e dizer assim, não, só passo o recibo depois de me pagarem. Quando passaste a vida... Estou a dar um exemplo, coitadinhos, não estou a falar da minha editora em particular, mas quando passaste a vida toda a dizer tem que passar o recibo e daqui a 3 meses pagamos. E tu um dia chegares a um sítio na vida onde diz assim, primeiro pagam-me e 3 meses depois eu mando o recibo. Senão vou publicar noutro sítio, ou vou trabalhar noutra rádio, ou vou trabalhar noutra televisão, ou vou fazer não sei o quê. É ótimo chegar a este sítio. E nem toda a gente chega. Quem chega tem a obrigação de fazer isto. Nem que seja só porque sim. É verdade. É verdade. Quando sair o teu romance, que nome é que ele vai ter na capa? Vai ser o teu nome? Sim.
Se quiseres dizer o título... Por acaso posso dizer, vai-se chamar Extraordinário e vai ter o meu nome verdadeiro, Hugo van der Ding. O Extraordinário vai ser sobre o quê? Vai ser sobre um Bildungsromance. Coming of age. Em francês, por acaso, não sei como é que eles dizem isto. O romance de formação. Romance formativo. E vai ser uma reflexão de um tipo que é quase papel de parede sobre toda a gente à volta ser extraordinário e sobre aquilo que nos faz acharmos toda a gente, os outros, extraordinários. E depois a desilusão com a extraordinariedade. Se diz ordinarice, também há de ser a extraordinarice, com a extraordinarice dos outros. O breve, tens alguma data para sair ou não? Há de ser a meio deste 2023. Escrever é uma coisa que implica muito tempo sozinho e muito silêncio. Tudo coisas que não acontecem muito quando se tem uma vida de exposição pública, de falar muito, em muitas coisas. Estás a reconquistar o espaço para isso na tua vida? Estou, sim. Tens que começar algumas coisas, não fazer tanto. Tenho ido fugir, porque mesmo quando estou cá, o meu cérebro não consegue desligar, ou vou desenhar, ou vou ler, ou vou isto, ou vou aquilo. Portanto, tenho saído daqui. Tenho ido para um país aqui próximo, muito regularmente, onde consigo estar completamente sozinho, em paz, com a minha cabeça a escrever. Que é Marrocos, esse país. Sim. Descobriste-o? Olha, descobri por acaso tempo. aquelas coisas que não nos lembramos muitas vezes que Marrocos existe. E que está perto, não é? E que está muito perto, 1 hora de avião, 1 hora e 20, depende da cidade para onde se vai. E agora já conheço bastante bem Marrocos e cheguei a considerar e mudar-me para lá. É verdade mesmo. Claro que ainda faço muitas coisas cá, mas é 1 hora de caminho. Bom, e como é que surge Marrocos? Eu estava a fazer as manhãs ainda, estava muito cansado, não parava há muito tempo. Quando digo não parar, é não parar um dia sequer. Há muitos meses. A culpa não era da rádio, não era das manhãs, mas era porque de outras coisas que tinha feito. O verão tinha sido particularmente duro. Entrava na rádio às 7 da manhã, saía às 10 da manhã, entrava nos ensaios do Pais e Filhos às 10 da manhã e saía às 7 da tarde. E depois ia para casa escrever o Vamos Todos Morrer do dia a seguir. Enfim, foi muito complexo. Deve ser pior estar numa fábrica a cozer bolas de futebol, não estou a queixar-me. Não é? Ou numa mina. Ou numa mina, sim, portanto não estou a queixar. Estou-me a queixar. O que é que eu hei de fazer? Cada um fala daquilo que conhece. Este é o meu lugar de fala. É o alto privilégio. Bom, e portanto precisava de descansar. Agora, não me apetecia ir para Madrid, não é? Que vais a Madrid é a mesma coisa que estás depois fica em Lisboa. É tudo igual, já estava farto. E apetecia-me aquelas coisas apetecia-me ir à Índia, sabes, fazer essa viagem, apetecia-me ir à Coreia do Sul. Até mesmo quiçá a Coreia do Norte. Só que não tinha tempo, só tinha 3 dias. Tinha que sair de sexta-feira depois da rádio e voltar domingo à noite. E eu lembrei-me, Marrocos demora 1 hora de caminho, portanto não perca esse tempo numa viagem de 24 horas e é um bocadinho como ires a outro planeta. É o mais próximo que tens de ir a outro planeta, não é? Outro planeta. Acho que um sítio culturalmente mais distante. Mais distante. Era o que querias dizer. Ir à Índia ir a outro planeta, ir ao Japão ir a outro planeta para um português, né? Para um ocidental. E Marrocos tem sido uma surpresa incrível. Agora já conheço as cidades todas, quase todas, e é awesome. É mesmo incrível. É ótimo, é tudo ótimo. Estou mesmo muito contente de ter descoberto Marrocos. Sinto-me em casa. É um caos absoluto. É um caos, nada funciona, é tudo ótimo. Mas não tem pretensões nenhumas a funcionar. Aqui tu ficas irritado, chamas um Uber e depois eles não aparecem, e depois demoram mais 10 minutos. Em Marrocos é o dado que não vão aparecer. Quando aparecem ficas super feliz, sabes? E já não há pretensões nenhumas a fingir que são europeus, nada. Há qualquer coisa em ser o outro que me fascina muito, que me deixa mais à vontade, sabes? Sei lá, eu cresci com uma realidade estranha, que era, em Portugal, a maior parte das pessoas achava que eu era estrangeiro, e depois vou para a Holanda, onde sou de facto estrangeiro, onde a maior parte das pessoas acha que que sou de lá. Ainda me acontece essa coisa engraçada de estar no aeroporto de Lisboa e falarem comigo em inglês, e entrar num avião da KPLM e falarem comigo em holandês. E isto causa-te assim uma esquizofrenia estranha em relação à tua identidade, não é? E então gosto de procurar esse sítio onde sou o outro. E Marrocos sou, de facto, o outro. Isso é ótimo. No episódio anterior do Teatro esteve cá a Anabela Mota Ribeiro.
Eu sou uma filha da madrugada, não tenho uma memória de mim antes dos 3 anos e em ditadura, não é? E eu vivia em Vila Real, achava que tudo estava longe, que fará aquelas pessoas que estavam nas aldeias ou em Carrazeda de Anciães ou em Torre de Moncorvo. O que o país mudou é quase inacreditável. Acho que tinha muita vontade de fazer coisas e achava, como se acha naquela idade, que podemos fazer tudo. E que somos imortais e que tudo está ao nosso alcance. Então assim é que é, não é? Eu acho que eu era muito mais aparentemente segura de mim e determinada. Deixa ver se eu consigo disfarçar o quão insegura sou. Uma vez encontrei um desenho meu. O que é que eu quero ser quando for grande? Eu queria ser técnica de som. E então estava eu com saltos altos e a fumar. Era assim que eu me desenhava no futuro. Ao contrário do ator que sabe um papel e que está a interpretar um papel, nós na vida e no direto não sabemos o papel. Que a palavra play significa representar e significa brincar. Mas seria tão bom se fôssemos também aqueles que continuam a ser capazes de brincar, continuar a ter esse sentido lúdico. Distopia escrita por escritor louco, ter medo, pensar no futuro quando não há futuro, os falsificadores da história, virilistas, Trump, Bolsonaro. Anabela Mota Ribeiro, na conversa anterior do teatro, episódio que podem ouvir no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Eu tenho uma pergunta para ti, da Anabela Mota Ribeiro. Do público, sim, acho que é público também. Da Anabela Mota Ribeiro, que gravou para ti uma pergunta. Eu não sei exatamente se é a mesma Anabela Mota Ribeiro que veio aqui ao podcast há 15 dias. Isso fica para vocês decidirem. Hugo, meu filho, olha só, tô aqui em Copa porque dizer Copacabana é um pouco cafona. Tudo awesome. Não sei dizer awesome como você, né? Então, uma pergunta para você, diretamente da casa do psicanalista onde eu estou e onde já pensei, claro, na tua doutora Juliana Saavedra. Aquela que deixou o paciente na merda. Então, uma pergunta para você. Qual o sonho que você teve esta noite? Ou, não interessa a noite. Fodeu tudo. Um sonho bom, conta, interessante. Então, é essa pergunta que eu tenho para você. E pronto, foi. Foi a Anabela Mota Ribeiro possível. Um grande beijinho a ela. Está com sotaque carioca, awesome. Uhum. E olha, um sonho. Ando a sentir muito a vontade, de facto, o vento do norte ou do sul, de voltar a levantar a âncora e zarpar, sair, conhecer, viajar, bazar. Ando mesmo com muita vontade disso. Ando à procura, aquela urgência de conhecer o mundo todo, sem ser superficialmente, porque isso nós conseguimos através do turismo. Não... É preciso viver nos Eu acho sítios? que sim. Aí, nesse caso, conseguis deixar de ser um bocadinho o outro durante algum tempo, ou deixar de ser visto como o outro. Não sei como é que isso se faz, mas ando com essa sede. O Vamos para a Tua Terra é essa minha tentativa de descobrir, de perceber, de conhecer, querer saber. Ando mesmo com muita vontade de ir embora daqui. Em geral, aqui sendo onde estiverem a ouvir este podcast. Se estiverem na vossa casa, estou com vontade de me ir embora da vossa casa. Porque já é tarde e vocês querem se ir deitar. Se pudesses não morrer, não morrias? Sim, não morria. Mas e o que é que fazias na eternidade? Pois, isso é horrível, porque é o que nos dá a urgência, porque vamos morrer, não é? Porque senão nunca escrevíamos livros, nunca escrevíamos... Podia ser sempre amanhã. Nada, sim, podia ser sempre amanhã. Mas às vezes tento imaginar a minha morte, que acho que todos nós já fizemos isto, e fico tristíssimo, não quero nada. Só que sei, porque já acompanhei a morte de pessoas velhas, muito velhas, a morte é muito pacífica, quase ninguém velho morre aos gritos a dizer não quer morrer, não é? Mesmo a minha avó, quando os bandidos invadiram a sua casa... Não tem graça nenhuma. Precisamente em Copa. Não... Pacificamos seguramente com isso, mas imaginando agora com 40 anos ou 39 que eu tenho, ficar a pensar é terrível, não me apetece, não quero nada. Mas se calhar vou ter que morrer num dia, não é? Que chatice, não me apetece, não quero.
Tu queres morrer? De momento, não, também. Mas acho que a eternidade deve ser aborrecido Claro. também. Enfim. Obrigada, Hugo. Obrigado, eu. Não, eu é que agradeço. Não, eu agradeço, Hugo. Eu é que agradeço. Não, obrigada. Não, eu é que agradeço. Obrigada por teres vindo ao... Não. Obrigada por teres vindo ao podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. O teatro regressa dentro de 15 dias com mais uma conversa vagamente relacionada com teatro. Obrigada. Obrigado.